Aula sobre eletrólise ígnea, processo utilizado para a produção de substâncias a partir do uso de corrente elétrica, como já vimos, na eletrólise aquosa. Só que neste caso é sem a presença de água. Não temos uma solução eletrolítica, e sim uma substância no estado fundido. Então, vamos trabalhar com o processo de eletrólise com uma substância no estado fundido, onde há íons livres, que possibilitam a condução da corrente elétrica. Eletrólise ígnea. O processo de eletrólise ígnea é o mesmo como já foi visto até o momento. Então, trata-se da eletroquímica não espontânea, os geradores de substância química, a partir do uso da corrente elétrica. Imposição de corrente elétrica, então, energia elétrica para se transformar em energia química. Então, nós temos na eletrólise ígnea um processo em que não há a presença de água. Então, temos uma pilha eletrolítica formada por 2 eletrodos em um eletrólito, ligados numa fonte de corrente. Uma fonte de corrente de tensão externa, tá? Uma fonte de corrente contínua. Só que neste caso, o eletrólito, ele é um meio líquido que contém íons. Quem é este meio líquido que contém íons? Um composto fundido. Então, vamos trabalhar com a eletrólise ígnea. Aqui, vamos então entender, a constituição da pilha eletrolítica. Nós temos, então, os eletrodos. Os eletrodos podem ser do tipo solúvel, que são os eletrodos ativos, ou eletrodos inertes. Então, costuma-se trabalhar com eletrodos inertes na eletrólise ígnea. E o eletrólito, então, uma substância fundida, que contém, então, íons livres. Neste caso, eu vou dar o exemplo da eletrólise do cloreto de sódio. Então, um sal fundido. Então, vamos entender o processo. Então, os 2 eletrodos, o ânodo e o cátodo sendo de grafite, tá? Um eletrodo, então, inerte. E o eletrólito, então, o cloreto de sódio fundido, que tem íons livres para migrar. E aí, tendo todo aquele processo de condução de corrente, fechando o circuito. A migração dos íons em sentidos opostos. Então, aqui, quem é o meu eletrólito? O cloreto de sódio. Então, no estado fundido, temos os íons, o Na+ e o Cl-. Só que na eletrólise ígnea, então, eu tenho apenas um cátion e um ânion no meu eletrólito. Então, significa que o processo é mais simples. Não há competição entre os íons. Não há competição entre os cátions e competição entre os ânions, como a gente viu lá na eletrólise aquosa, A presença dos íons, cátions e ânions, pensando na questão da autoionização da água, mesmo ela sendo fraca, ou a água como molécula, tá? Então, aqui a gente tem apenas um cátion e um ânion que vai se descarregar no ânodo e no cátodo. Então, um processo mais simples. Então, vamos aqui analisar as possíveis espécies,
e as reações respectivas. Então, temos Na+, o cátion, e o Cl-, o cloreto. Então, as duas reações possíveis é a reação que vai envolver o Na+, e a reação que vai envolver o cloreto. E elas apresentam esses potenciais aqui respectivos, tá? De cada reação. Bem, o que nós sabemos do processo de eletrólise? Nós sabemos que o ânodo, ele é o positivo, então ele atrai os ânions, que são os íons carregados negativamente, sofrendo então a reação de oxidação e perdendo elétrons, porque as espécies carregadas negativamente, elas têm tendência a doar esta carga de elétrons. E aqui quem é o ânion que vai ser atraído no ânodo? O cloreto. Então, temos o cloreto. O cloreto vai sofrer a reação de oxidação, gerando, então, cloro gasoso e doando os elétrons. Então, temos aqui no ânodo a reação de oxidação, doando os elétrons. E no cátodo? O cátodo, então, ele atrai, ele é o negativo, então ele é o polo negativo, por conta do que vimos lá no início da aula de eletrólise, pelo acúmulo de carga, uma vez que as reações interfaciais não têm a mesma velocidade do fluxo de elétrons pelo circuito. Então, aqui, o cátodo, ele é negativo, ele atrai os íons carregados positivamente. Então, os cátions, por isso que ele chama cátodo. Então, atrai os cátions que têm tendência, então, a ganhar os elétrons, sofrendo o processo de redução. Quem é a espécie carregada positivamente? Os cátions. Aqui temos só no eletrólito o Na+. Então, é o Na+ que vai sofrer a reação de redução. Então, temos a reação de redução do Na+, produzindo, então, no cátodo, sódio metálico. Então, nós temos aqui, a partir da DDP da pilha, que é a tensão mínima necessária, nós temos aqui o E da pilha é o E do cátodo menos o E do ânodo, tá? E é uma reação não espontânea, porque se a gente tem como potencial do cátodo o potencial aqui da reação do sódio, no sentido da redução, tá? Vou trabalhar com os potenciais de redução. E o potencial do ânodo sendo o potencial aqui da reação correspondente do cloro, eu tenho a diferença de potencial, então, cátodo menos ânodo, sendo igual a menos 4,07 volts. Então, ela é negativa. A força contra eletromotriz é ânodo menos cátodo, tá? Então, sendo ela positiva, sendo ela maior do que zero. Então, com isso, a gente tem no ânodo, olhando aqui na minha célula, né, na minha cuba eletrolítica, o ânodo vai atrair os ânions, que são os íons negativos, carregados negativamente, gerando, então, cloro. E no cátodo vai atrair os cátions e vai gerar, então, sódio metálico, certo? Então, esta aí é a eletrólise ígnea.
temos apenas, então, um cátion e um ânion. Então, não há competição entre as espécies. O cátion é atraído no cátodo e o ânion é atraído pelo ânodo. Na eletrólise ígnea do cloreto de sódio fundido, há então a produção de cloro gasoso e de sódio metálico. Então, este é o processo de produção do sódio metálico, um metal alcalino que é utilizado em diferentes aplicações. Então, a reação global para este processo, a partir então aqui do cloreto de sódio fundido, então no estado sólido, então a partir do cloreto de sódio fundido, então no estado líquido, nós temos o Na+, e o cloreto, então os íons livres para migrar. Com a passagem de corrente, então acontece a oxidação no ânodo do cloreto, então produzindo o cloro gasoso e doando elétrons, e a redução do Na+ no cátodo ao receber os elétrons que saem da fonte de tensão, produzindo o sódio metálico. Então, este é o processo de produção do sódio metálico. Então, aqui, a partir da reação de oxidação e redução, a somatória das duas semi-reações, número de elétrons envolvidos, 2 elétrons doados e 2 elétrons recebidos. Então, aqui os elétrons estão já certos, a quantidade de elétrons. Em termos aqui de cloreto, tenho 2 mols de cloreto e 2 mols de Na+, é necessário multiplicar essa reação por 2, tá? Porque aí as espécies serão canceladas nos sentidos opostos. Então, cancelando os cloretos, o Na+, e os elétrons, como reação global, a somatória das semi-reações, temos a reação de interesse. Então, a partir do cloreto de sódio, a produção de sódio metálico e cloro gasoso. Então, a reação de oxidação, olhando na cuba eletrolítica, no esquema, a reação de oxidação do cloreto acontece no ânodo, gerando cloro gasoso, que isto é recolhido no processo. E aqui, né, com a saída de elétrons, que é imposto pela fonte de tensão no cátodo, a reação de redução, produzindo sódio metálico, tá? Então, este é o processo de produção do sódio metálico e de cloro gasoso. Para finalizar o conteúdo de eletrólise, eu vou mostrar mais um exemplo, que é a eletrólise ígnea da alumina, que é o óxido de alumínio retirado da bauxita, um minério. Este é o processo industrial utilizado para a produção do alumínio metálico. Então, o alumínio metálico, ele tem diferentes aplicações. Então, como exemplos, o uso do alumínio e suas ligas na fabricação dos meios de transporte, como componentes dos meios de transporte e principalmente das aeronaves. As aeronaves, elas são construídas com alumínio anodizado. Tem as latas também de acondicionamento de alimentos, as latas de refrigerante e cerveja. Aquelas embalagens que apresentam um revestimento interno de alumínio,
As caixas de leite e suco também utiliza um filme de alumínio. A construção civil também usa muito o alumínio na construção de portas e janelas e outras estruturas, as esquadrias. O próprio papel alumínio, que é muito utilizado. Estas bicicletas modernas também utilizam o alumínio anodizado, fabricação de panelas e formas e por conta das características deste metal. Então, o que nós sabemos, né? As aplicações estão relacionadas às características do metal. Então, para o alumínio, nós já sabemos que ele é um metal que tem alta resistência à corrosão, por consequência da passivação, que é aquele filme de óxido formado na superfície. O alumínio sofre passivação pelo contato com o oxigênio do ar. Então, ele tem essa característica de ser alta, né, resistência à corrosão. Mas resistência à corrosão a todos os meios? Não. Os metais que sofrem passivação, eles odeiam cloreto. Então, meios que contêm cloreto destrói a camada passiva. E também aí para o alumínio, a característica de ter alta condutividade elétrica e térmica. Então, aí utilizado, né, nas panelas, que são usadas aí como utensílios domésticos. Bem, então, a eletrólise, ela é do óxido de alumínio, tá? Que é chamado de alumina. E esta alumina, ela é retirada da bauxita, um minério extraído da natureza. Então, é uma fonte natural de alumínio. Só que a bauxita, ela é uma mistura de compostos, que tem como constituinte principal a alumina, que é o óxido de alumínio, além de óxido de ferro, sílica e outros compostos. Mas ela é composta principalmente pela alumina. Então, a alumina ela é retirada da bauxita por um processo que é chamado de processo Bayer, para, então, obtenção da alumina pura. Então, esse processo, né, resumidamente, ele aí passa pela moagem da bauxita. Então, a bauxita ela é moída e depois ela passa por um processo químico, que ela é misturada a uma solução de hidróxido de sódio. Então, aqui o exemplo da bauxita, tá? O minério. Então, ela é misturada ao hidróxido de sódio para dissolver esta alumina. E depois aí realizado outros processos. Então, tem filtração, precipitação, a secagem, até a obtenção da alumina pura, que vai ser utilizado na eletrólise. Só que a alumina ela apresenta um ponto de fusão muito elevado, em torno de 2.000 graus Celsius. E, por isto, ela é misturada a um outro composto, um fundente, que é a criolita, para diminuir o seu ponto de fusão. Aí, esta mistura passa a ter um ponto de fusão próximo de 1.000 graus Celsius, que é a condição de temperatura que acontece esta eletrólise. Então, vamos entender a constituição da pilha eletrolítica, porque aqui tem uns detalhes a mais, tá? Então, os principais componentes, os eletrodos e o eletrólito. No caso da eletrólise, a pilha, então, ela depende de uma fonte de corrente, que é o uso da energia elétrica para converter em energia química. Então, como eletrodos, nós temos o ânodo e o cátodo. O meu esquema, ele é simples, tá? Eu vou mostrar os detalhes aí que apresentam nesta cuba eletrolítica. Então, eu tenho aqui, olha, só para a gente
é relembrar o ânodo e o cátodo ligados a uma fonte de corrente elétrica, tá? Então, ânodo e cátodo. Quem é o ânodo? Normalmente, né, é de grafite. Na verdade, ele é composto de carbono, tá? Então, pode ser coque e carvão. E o cátodo, aí está o detalhe, é a própria cuba eletrolítica. Então, ela é de aço, que é ferro, né? Recoberto com um revestimento de carbono. E o eletrólito? O eletrólito, a alumina e o fundente, tá? A criolita aqui. Então, este seria o detalhe diferencial da eletrólise para a obtenção do alumínio metálico. Então, o ânodo aqui de grafite é carbono, coque, tá? O polo positivo, então olhem no desenho que eu estou apresentando aqui, o polo positivo e o cátodo, que é o polo negativo, isto ligado à fonte de tensão, é a própria cuba eletrolítica, que ela é um tanque, né, de ferro, de aço, recoberta com carbono, tá? E o eletrólito, então, dentro aqui da cuba eletrolítica. Isso no estado fundido. Então, a alumina, ela é colocada na cuba eletrolítica. A eletrólise, no caso aí, ígnea, temos nada mais do que um forno eletrolítico, tá? Então, a alumina, ela é acrescentada na cuba eletrolítica e esse processo vai acontecer em torno de 1000 graus Celsius. Então, o que acontece? Então, temos a formação da cuba eletrolítica, o ânodo, o cátodo e o eletrólito, aí a alumina fundida. Bem, então nós temos como aqui, né, o óxido de alumínio fundido, então aí em torno de 1000 graus Celsius, nós temos os íons livres no estado fundido para migrar. Qual? O alumínio, o Al3+, e o oxigênio. O oxigênio aqui, O2-, tá? Que é o ânion. Então, no estado fundido, nós temos esses dois íons, o cátion e o ânion. E nós sabemos que na eletrólise ígnea não há competição entre as espécies, tá? Nós temos um cátion e um ânion que vai sofrer a reação de descarga no ânodo e no cátodo. Então, aqui no caso, no ânodo vai atrair os ânions, no caso aqui, o íon carregado negativamente, o oxigênio, que vai sofrer a reação de oxidação, perdendo elétrons. Então, temos a reação do oxigênio aqui, a reação em que vai ter o desprendimento de oxigênio, isso formado no ânodo. E o ânodo, ele é de carbono, então atenção a este detalhe. E no cátodo vai atrair os cátions. Como cátions, nós temos o íon metálico, o alumínio, o Al3+, que vai sofrer a reação de redução e aqui, né, ganhando os elétrons. Então, nós temos a reação de redução do íon metálico se transformando aqui no alumínio metálico. Então, esta é a reação que vai acontecer na cuba eletrolítica. Então, com a reação acontecendo, observem aqui no desenho que é mais o real, tá? Porque o meu é só uma representação em termos dos componentes. O que acontece? Então, eu tenho no ânodo,
que é o positivo, gerando oxigênio. Então, nós temos aqui bolhas, né, na interface, porque trata-se de uma reação interfacial, que vai gerar oxigênio. Então, podemos observar as bolhas. Estas bolhas são de oxigênio. Aí, um outro detalhe. O ânodo, ele é constituído de carbono. Então, pela reação do carbono com o oxigênio, nós temos aqui a reação em que vai acontecer a formação de CO2, tá? Isso no ânodo. E aqui o cátodo, que é o negativo, né? A própria cuba eletrolítica. Então, vai acontecer a reação de redução. Então, aqui no fundo da cuba eletrolítica, começa a ter o quê? O alumínio líquido aí sofrendo a precipitação. Porque está acontecendo esta reação na interface. A reação de quem? De redução. Novamente, o íon metálico aqui sofrendo redução, se transformando em alumínio. E o alumínio líquido, ele vai se depositando no fundo da cuba eletrolítica, onde depois aqui ele é recuperado, tá? Ele é retirado aqui pelo fundo da cuba eletrolítica. E aí, esse alumínio líquido, sendo formado na cuba eletrolítica, ele vai para o processo de fundição, né? Onde ele vai ser moldado em placas, em lingotes, tá? E tem um detalhe muito importante do processo de eletrólise. Qual é o problema do processo de eletrólise? Ele é realizado com um alto consumo de energia. Então, gasta-se muita energia para a produção de alumínio. Por quê? Porque é um processo que acontece com correntes elevadíssimas. Então, aí, corrente da ordem de 100.000 a 150.000 amperes, tá? 150.000 amperes. Então, é um processo que consome muita energia, porque trabalha com correntes aqui altas, tá? Então, aí, este é o processo para a obtenção do alumínio metálico. Complementando o processo de eletrólise ígnea do óxido de alumínio, que é conhecido como alumina. Então, o uso da energia elétrica para que esta reação aconteça produzindo alumínio metálico e oxigênio. Então, para este processo, nós temos uma reação global envolvida. Então, vamos retomar aí as reações interfaciais de oxidação e redução que acontecem nos eletrodos, no ânodo e no cátodo, para definir a reação global. Então, aqui, pelo óxido de alumínio fundido, então no estado líquido, nós temos os cátions e ânions livres, os íons. O íon metálico Al3+, e o íon oxigênio, o O2-. Então, os ânions e os cátions, que sofrem o processo de descarga nos eletrodos, aí gerando as substâncias químicas, o alumínio e o oxigênio gasoso. Então, na reação de oxidação, nós temos, então, a reação do oxigênio. Observando pelo esquema aqui da minha célula eletrolítica, então, no ânodo, eu tenho aqui a reação de oxidação do oxigênio.
que é atraído, então, no ânodo, que é o polo positivo, produzindo o oxigênio gasoso. Só que atenção, como eu já tinha comentado anteriormente, o eletrodo, ele é de carbono. Então, este oxigênio, ele reage com o carbono, então coque, carvão, e ele vai produzir, então observando aqui esta reação verde, o oxigênio com o carbono, eles vão reagir e produzir o CO2, tá? Então, tem emissão de CO2 na produção do alumínio metálico. Um problema envolvido aí a este processo, tá? Não só a questão do gasto de energia, como eu já tinha comentado, por conta, né, de utilizar correntes altas, mas também por conta da emissão de CO2. No cátodo, eu tenho a reação, então, de redução. A reação de redução do íon metálico, do Al3-, presente, então, aí na alumina fundida. E com isso, por redução, aqui, então, os cátions são atraídos no cátodo, então, há a produção de alumínio metálico. Aqui, a minha representação simplificada, tá? Não é o esquema real da cuba eletrolítica. Então, aí temos estas reações. A reação de oxidação, gerando o oxigênio gasoso, a reação de redução, produzindo o alumínio, e a reação de CO2. Aqui, né, levando em consideração número de elétrons doados e número de elétrons recebidos, tá? Então, foi necessário, em função do número de elétrons, acertar aí o coeficiente estequiométrico, tá? Então, 12 elétrons doados e 12 elétrons recebidos. E também por conta da presença aqui, né, a quantidade que eu tenho de alumínio, de Al3+, e de oxigênio, também foi necessário aqui acertar a equação química, multiplicando ela por 2, a equação química aqui do óxido de alumínio, multiplicando ela por 2, tá? E com isso temos, então, a reação global. Então, oxigênio pode ser cancelado, o alumínio também, o oxigênio e os elétrons envolvidos, tá? E aí, pela reação, nós temos que o óxido de alumínio mais o carbono vai produzir CO2 e alumínio metálico. Então, esta é a reação global que acontece no processo de eletrólise da alumina. E como, né, consequência deste processo, aqui tem aí as desvantagens, que é o uso, né, de grande quantidade de energia, né, por conta da corrente do processo ser muito elevado, aí da ordem de 150.000 amperes, e também tem o problema de emissão de CO2, que aí é um dos gases causadores do efeito estufa, tá? Então, aí o que vai ocasionar as alterações climáticas, tá? E com isso, então, há o processo de reciclagem de alumínio, que é o processo de produção secundária. Por quê? Porque a eletrólise é o processo de produção
primária. Então, o alumínio é um metal 100% reciclável, tá? Então, é necessário fazer a reciclagem de alumínio, porque ele é um processo que gasta muito menos aí energia do que o processo de produção primária, tá? Que é a eletrólise, em função da corrente elevada. Então, este é o processo de produção aí do alumínio, que tem esses problemas aí. Então, por isso é necessário fazer a reciclagem. O alumínio é 100% reciclável.